Muito bem, vamos mudar de assunto agora e falar de economia, porque a partir do dia 6 de agosto de 2025, os Estados Unidos coloca em vigor, então, a tarifa dos 50% sobre produtos brasileiros exportados, com exceções importantes, como suco de laranja, petróleo e aviões. Para falar um pouquinho mais sobre esses impactos, eu recebo o economista e professor universitário Márcio Coutinho. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui, mais uma vez falando com a gente. Vamos lá, estava previsto para começar hoje, o governo Trump decidiu estender para o dia 6. Estamos falando de uma tarifa de 50% para o Brasil. O que isso pode impactar diretamente aí na nossa economia? O senhor acredita que isso deve mexer um pouquinho com a nossa economia e nos prejudicar? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Bom, primeiro entender o que significa essa tarifa. Significa que os preços os preços dos produtos que estão sendo vendidos para os Estados Unidos vão ficar mais caros. Ficando mais caro, as empresas vão ficar menos competitivas. Consequentemente, a tendência é vender menos, né? E obviamente, as empresas que têm contratos a serem cumpridos ao longo do tempo já firmado em câmbio, elas vão ter um custo maior. Consequentemente, isso aí vai gerar... a empresa vai ter que reduzir seus custos e, fatalmente, o impacto inicial seria, talvez, demissão de algumas... da mão de obra. Certo. Eu estava vendo, professora, inclusive acompanhando o programa da CNN, e eles estavam justamente debatendo sobre algumas estratégias que o governo brasileiro pode adotar, né? Em até uma linha de crédito para que essas empresas possam manter esses trabalhadores. Rio Grande do Sul, quando aconteceu aquele cenário, né, das enchentes, as empresas, para não mandar embora algumas, reduziram o salário e o tempo de jornada. O senhor acredita que isso seria uma boa alternativa até que o Brasil consiga reduzir esse tarifaço aí? Sem dúvida, é uma alternativa. Inclusive, eu estava lendo uma matéria, o Estado de São Paulo já se posicionou no sentido de proporcionar algum tipo de incentivo para os empresários. E quer queira ou não, isso aí pode ser um alento para os exportadores brasileiros. Eu vi uma coletiva, acompanhando ontem a coletiva do governador Eduardo Riedel, né? Que eles vão para uma viagem para a Ásia, né? Do dia 4 ao dia 16 agora de agosto, justamente para tentar abrir mercado. Sim. E uma das suas falas, ele disse assim, olha, isso serve como um puxão de orelha para o Brasil abrir o olho e aprender a abrir mercado, de fato, com outros países, outros continentes. O senhor acredita que isso pode ser uma oportunidade, de fato, para o Brasil descentralizar um pouco aí as suas relações comerciais? Sim, eu acredito que é um fator importante. Às vezes, a gente fica acomodado em uma determinada situação. É muito fácil, nós já temos aqueles clientes, já temos os mercados que nós estamos atuando. Nosso principal parceiro hoje é a China, depois os Estados Unidos. Mas isso faz com que o empresário tenha que estar atento ao que está acontecendo no mundo, né? E buscar novos parceiros, novos mercados, isso aí é uma alternativa, sem dúvida, fantástica. Setores como carne, café e aço estão entre os mais afetados. O senhor acredita que isso deve impactar o bolso do consumidor aqui também? As empresas nós sabemos que elas serão impactadas, sim, né? Agora, para o consumidor aqui dentro, dentro do país, o senhor acredita que deve refletir alguma coisa? Eu particularmente acredito que não, pelo seguinte, as empresas que estão sendo impactadas vão deixar de vender, né? Ou vão estar vendendo com custo mais alto. E isso, o que vai acontecer? Se ela parar de vender, vai ter excesso de produto, vai ter excesso de oferta. E excesso de oferta, a tendência do preço é cair. Mato Grosso do Sul, especificamente, a gente deu um panorama aí sobre o país. Perfeito. Olhando para esse cenário, para essa estratégia do governo do estado também, tentar buscar mercado na Ásia, defendendo a rota bioceânica, que isso deve, inclusive, facilitar bastante, né, o transporte, a logística e o custo desse produto para chegar lá. O senhor acredita que, mediante a esse tarifaço, vai impactar bastante a economia no estado
e essa rota que o governo do estado busca com a Ásia pode reverter esse quadro e manter tudo na normalidade como se nada tivesse acontecido? É lógico que manter na normalidade vai ser difícil, né? E é sempre importante nós lembrarmos que, especificamente em Mato Grosso do Sul, o principal parceiro nosso é a China. Né? Os Estados Unidos, ele está representando algo em torno de 7 a 8% do que nós estamos exportando. Então, o maior mercado nosso, o maior cliente nosso é a China. Consequentemente, com a rota bioceânica no futuro, vai reduzir custo e, obviamente, nós continuaremos a ser mais competitivos em termos de tanto preço como produto. Para a gente fechar, professor, a gente ouviu falar sobre uma possível nova taxa que os Estados Unidos querem aplicar aos países que têm relação comercial com a Rússia. Nós compramos muito petróleo da Rússia, né? A gente tem essa relação comercial, o Brasil. O senhor acredita que o Brasil tem alternativa economicamente falando em relação a essa relação comercial Brasil e Rússia? Veja bem, toda negociação que envolve os países existe, é lógico que cada um quer puxar para o seu lado. Se nós analisarmos inicialmente, o governo norte-americano ele falou que ia taxar em 50% todos os produtos. E, obviamente, isso não aconteceu. Aproximadamente 44% dos produtos que são exportados ficaram isentos dessa tarifa. Então eu vejo que isso vai depender muito das negociações entre as partes. Lógico que cada um vai puxar para o seu lado e cabe aos atores que estão envolvidos, os agentes econômicos, o governo tanto americano como o governo brasileiro, mostrar qual que é o interesse de cada um e que cada um pode estar sendo beneficiado e, eventualmente, que pode, por exemplo, os Estados Unidos querendo taxar mais, falar, olha, isso aí pode impactar negativamente para vocês. Ou seja, é questão de negociação no futuro. Certo. Bom, professor, eu quero agradecer a sua presença aqui no Bora MS. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. O senhor está sempre à disposição aí para falar com a nossa audiência, sempre nos atendendo a nossa produção. Eu agradeço mais uma vez. Valeu. Tá joia? Pode ir por aqui, por gentileza. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado, valeu.